Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Aula. O assunto deste vídeo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá? Em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim, ou melhor, a partir do 19, assim já não somos, ou melhor, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos separados e sois família do Altíssimo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Machia e Alcha, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Yahweh, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Altíssimo no Espírito. Ok? Então, dando um pouco de destaque, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Machia e Alcha, a pedra angular. Primeiro a gente precisa desfazer a confusão entre fundamento e pedra angular. Hoje em dia se usa muito o esquadro para se construir casas, mas antigamente o que você tinha nas casas, e a maior parte dos irmãos deve saber disso, você tinha uma pedra de esquina, que era uma pedra reta, cortada, né? E ela que dava ângulo às paredes de uma casa, correto? E nesse caso, quem dá ângulo às paredes dessa edificação é o Machia, ok? Até aí eu acredito que todo mundo já sabia disso. Mas o que, conversando com alguns irmãos, obtive, como que por revelação, esse fundamento dos apóstolos e profetas. Por que é o fundamento? Primeiro vamos entender o que é fundamento. Fundamento é a sapata da casa, é o alicerce. Então você tem a pedra de esquina e tem um alicerce. O alicerce é a sapata, né, da casa. E por que fundamento? E aqui é que reside a revelação, para que a gente possa adentrar um pouco mais nesse assunto. Fundamento porque os profetas e os apóstolos, eu vou colocar minha mão aqui porque eu estou gesticulando fora do vídeo, eles foram deitados, eles foram derrubados, os profetas foram mortos. Então eles estão na posição deitada, sabe? E os apóstolos também. Então os apóstolos e os profetas, pelo menos os profetas creio que todos, e os apóstolos quase todos foram mortos, tá? Se não foram mortos, faleceram de morte natural. Eu creio que o apóstolo Yohanan, né, faleceu de morte natural. Ninguém conseguiu matar o homem, para a glória do Altíssimo. Mas eles são um fundamento, eles que traziam o fundamento, né, da parte do Altíssimo e da parte do seu Filho, ok? Até aí também eu acredito que não haja nada muito complexo de se entender. Porém, por que eu trago essa palavra? Porque existe muita confusão no meio da chamada cristandade, existe milhares de formas de doutrina, existem milhares de formas de crer. Tem gente que acredita numa coisa, tem gente que não acredita nessa coisa, tem gente que pratica uma coisa. Então vamos assentar e vamos corrigir da maneira mais simples, porque o que nós cremos é simples, são os homens que complicam. Então qual é o fundamento? Os apóstolos e os profetas. Quem é a pedra de esquina? O Machia, para que o crescimento seja correto, seja angulado, seja ok, né? Não seja tudo fora de esquadro, correto? Então ele é a pedra angular. E eles, o fundamento que foi lançado, certo? E então o que faremos nós, irmãos, no meio dessa confusão toda?
Uns dizem que deve ser feito isso, outros dizem que não deve ser feito, outros dizem que... Meus irmãos, é simples demais da conta, tá? É muito simples. Vamos olhar para os apóstolos. O que os apóstolos criam, faziam e ensinavam. É simples assim. O que os apóstolos criam, primeiro criam. Por quê? Porque o crer é o que te dá base para você agir, né? Se você não crê, você não age. E se você age sem crer, não é por fé, que não é por fé, é pecado, correto? Então o que eles criam para depois fazer, para depois ensinar. O que eles criam, faziam e ensinavam, é isso que nós devemos imitar. Então vou dar um exemplo que vai de encontro ao que é ensinado na religião. Os apóstolos, eles criam e ensinavam, e aí eventualmente até criam, faziam e ensinavam que podia beber vinho. Sim, podia beber vinho, eles bebiam vinho. Eles ensinavam que se fosse alguém para ser um supervisor, né, para tomar conta ali da igreja numa cidade, né, dos irmãos, até porque não dizer para ser um informante, né, e ao mesmo tempo um conselheiro dos irmãos, que era a função de supervisor, né, episcopos e ao mesmo tempo presbíteros, né, essa era a função, supervisor e conselheiro, né. Eles ensinavam os apóstolos que deveria tal homem ser alguém que não fosse dado ao vinho, mas isso eu estou usando só como exemplo, ok, irmãos? Eu não bebo, por exemplo, mas se os apóstolos bebiam, então não há por que ensinar, por exemplo, que não se deve beber, ok? Eu estou dando um exemplo, tá, irmãos? Por favor, não se escandalizem. Então, os apóstolos, eles ensinavam uma trindade, eles criam uma trindade, né? Agiam conforme uma trindade, no sentido de suas ações, etc., e ensinavam uma trindade? Não. Então, não é pra gente. Eles partilhavam o pão? Sim, eles partilhavam o pão. Partilhavam, comiam no nome do Machia. Então, tem que partilhar o pão. Eles batizavam no nome de Yahshua ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? No nome de Yahshua, está lá em Atos. Agora eu não lembro o capítulo e versículo, mas posso colocar na descrição. Porque o que está lá em Mateus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Se você tiver uma, está lá no finalzinho, está lá no rodapé, deixando claro que aquilo ali é um acréscimo, tá? Não com essas palavras, mas dá a entender que é um acréscimo, tá? Não é um consenso de que se batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim no nome de Yahshua. Lá está bem citado isso, ok? Então, tudo que eles criam, faziam e ensinavam é o que nós devemos fazer. Nós não devemos seguir homens. Vamos parar de seguir homens, irmãos. Vamos parar de seguir essas doutrinas malucas. Eles ensinavam que a mulher devia se vestir de maneira modesta. Então é o que nós devemos crer, fazer e ensinar. Eles ensinavam, não sei, que todo homem tinha direito de se casar. Então, todo homem tem direito de se casar. Vocês entendem? É tão simples. Agora, para isso, na verdade, irmãos, é necessário conhecer, é necessário ler os apóstolos e entender o contexto no qual eles viviam, entende? Então eles batizavam, recapitulando, né? Eles batizavam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Então não é pra gente, irmãos, é muito simples. E não é para nenhum que se diga um seguidor do Machia. Por quê? Porque os apóstolos, os profetas antecedem o Machia. Ele deixou isso bem claro. Ele próprio deixou isso claro, né? E os apóstolos sucedem o Machia, entende? Aqueles apóstolos lá, os 12, né? Eu acredito até que excluindo Matias, que foi tirado na sorte, colocando Paulo no lugar. Mas isso é um outro assunto. Mas são todos apóstolos, sabe? São chamados diretamente pelo Machia. Então é muito simples, irmãos. O que eles faziam, o que eles criam, o que eles faziam e o que eles ensinavam é o que nós devemos crer, fazer e ensinar. É simples, entendeu? E nada contra, né? Então a gente não deve ensinar uma coisa que eles não, né, que eles não criam
não faziam e não ensinavam. Ah, você vai ensinar que é proibido beber vinho? Pô, mas está aqui, os apóstolos bebiam vinho, eles falavam que bastava que não fosse dado. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? É um exemplo. É óbvio que você também não deve beber vinho escandalizando quem tem problema de vício com bebida, entendeu? Se a tua atitude faz o teu irmão pecar, então você não deve nem comer carne, nem beber vinho, nem nada disso, porque vai escandalizar, vai ferir a consciência fraca dele, certo? Tudo isso deve ser feito no andar, no amor fraternal, né? Fazer o que eu quero dentro da palavra e os outros que se lasquem, não é assim? Mas isso se aplica a tudo, tá? Tudo que eles criam, faziam e ensinavam é para nós, é o que serve para nós. O que eles não faziam, melhor, o que eles não criam, não faziam e não ensinavam, perdão, não é para nós, entende? Não está correto, entendeu? Então, se eles ensinavam, não sei, me ocorre aqui o batismo, mas tem tantas outras coisas, né, que são ensinadas, inclusive hoje, dentro das denominações, né, e que, dentro de um contexto, se você for analisar, bom, os apóstolos não faziam isso, não ensinavam isso. Né? Ah, os apóstolos casavam entre si, homem com homem? Não, então, não. Entendeu? Na verdade, até criticavam. Tá lá, Romanos 1, não deixa mentir. Tá? Então, não. Mulher com mulher? Não. Entende? Agora, o que é não, não. O que é sim, sim. Entende? E nesse aspecto da mulher, né? Existem algumas passagens, e eu sei que a maior parte das pessoas que me assistem são mulheres. Lá está escrito que não devem exercer autoridade, né, de um homem, correto? O que não as impede em nada de ensinar, eventualmente até de batizar, né? Mas exercer a autoridade de um homem, não. Então, tudo que eles diziam, né, criam, viviam, praticavam, né, e ensinavam que sim, sim, que não, não. E tudo que vem a mais disso, que não está dentro de um contexto, sim, sim, não, não. Entendem? Então, na verdade, o cristianismo seria infinitamente mais simples e infinitamente mais unido se assim fosse. É muito simples, mas aí precisa ler, precisa tirar a doutrinação que foi posta pela religião e colocar o que está escrito. E ter o conhecimento ali do que está escrito. Bom, eles batizavam aqui no nome de Yahshua, então por que se fala lá em Mateus que é para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí, mas eu ouvi dizer algum irmão que isso é um acréscimo, deixa eu pesquisar, deixa eu ver com meus próprios olhos. Aí você vai lá, pesquisa e descobre, entendeu? Então tá errado, isso aqui que a igreja faz, que as religiões fazem, tá errado. O certo era batizar no nome do Filho, entende? Isso eu estou dando só exemplos, meus irmãos. Pode ser uma infinidade de coisas que agora não me ocorrem, sabe? Enfim, coisas até que não existiam na época dos apóstolos, mas que, como o próprio apóstolo Shaul, né, o apóstolo dos gentios, conhecido como Paulo, né, falava: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então hoje temos coisas no mundo que nos são lícitas, né, da gente ter contato, mas não nos convém. Tem coisa que não convém a gente, entende? Então a gente também não pode dar ocasião à carne, né? Através da liberdade que nós temos, tá bom, irmãos? Então era essa passagem que eu queria ler, a palavra que eu queria trazer para vocês, que eu creio que vem da parte do Altíssimo. Espero que seja de muita edificação. Peço que você até passe esse vídeo adiante para ver se a gente desfaz um pouco essas confusões tantas aí que existem e que o povo seja mais unido num só espírito, num só batismo, num só nome, né? Num só caminho, num só proceder, num só entender da palavra, sabe? Então é isso, ok? Obrigado.